Vocês acreditam que o brasileiro será campeão mundial de clubes? Ih, Renato. Eu acho que não. Essa pulguinha tá começando a coçar a orelha. Pode, no final do ano. No Intercontinental? É. Se o Campeonato Brasileiro deixar. Vocês estão muito pessimistas. Estamos falando do Mundial agora, não no final do ano. Eu acho pouco provável. Não vou dizer que é impossível, mas... Porque é o seguinte, vai me surpreender muito. De fato, algumas equipes europeias... Primeiro, essa discussão ela foi bastante... ela aumentou, ganhou uma proporção maior aí por conta dos feitos de alguns clubes brasileiros, né? Sobretudo os cariocas, né? Porque eu acho que a gente já imaginava um Palmeiras melhor que o Porto, tá? Não estou diminuindo o Palmeiras, não, mas a gente já imaginava um Palmeiras mais forte. O Palmeiras é mais time do que o Porto, o Palmeiras deveria ter vencido o Porto. Isso, exatamente. Então, os cariocas conseguiram feitos importantes, né? Na competição. Eu penso exatamente como o Felipe Luiz. O Felipe colocou, existem 6, 7, 8 equipes que estão muito acima das outras e o futebol brasileiro compete com o segundo escalão da Europa. Eu concordo 100% com ele. Eu acho que essa declaração do Felipe Luiz é na mosca. Define bem hoje... Uma baita entrevista coletiva. Algumas equipes, de fato, usaram a primeira fase da competição como pré-temporada. O Xabi Alonso falou sobre isso, tanto é que ele até agora não achou um time. E o Guardiola trocou 100% do time de uma partida para outra, certo? E meteu 6-0. E conseguiu a classificação. Se você olhar para a Inter de Milão, por exemplo, está jogando menos do que jogava na Champions. Vice-campeã da Champions. Tem um técnico novo. Exato. A Juventus está jogando para valer. E está jogando bem, com o Igor Tudor também, que entrou no lugar do Mota na temporada passada. Mas em meio à disputa da temporada. Em meio à disputa da temporada. Você vai olhar para o Bayern de Munique, tá jogando com tudo. É o melhor time da competição. Para mim, disparado, o melhor time da competição até aqui. E Salzburg você não vai esperar muita coisa. Porque eu acho que vai acabar se classificando. Real Madrid tá jogando menos do que pode. É que o Real Madrid... Borussia não tá jogando nada. O Real Madrid vai dar um passo muito grande quando o Mbappé voltar. Se ele Agora, voltar. você falou do Guardiola, Xabi Alonso, os técnicos europeus estão sendo provocados em relação à avalanche do futebol brasileiro até então, né? E aí, análise... Você quer falar alguma coisa? Não, só para concluir. Eles levaram a primeira fase de uma maneira pré-temporada, certo? Algumas equipes. Entretanto, a partir de agora, nos jogos eliminatórios, eles não entram mais com essa... vamos encarar com uma pré-temporada. Então, agora é pegada. Então, o que eu queria propor para vocês é o seguinte, será que a gente agora tem que reavaliar tudo que a gente falou antes, toda a pré-análise do Mundial, do tamanho dos brasileiros em relação aos europeus, por vários motivos, por questões econômicas, e aí você pode dizer que lá o calendário acabou, está todo mundo cansado, etc., ou não estão dando a menor pelota para esse Mundial. A gente tem uma tela aqui que mostra exatamente até a segunda rodada como é que estávamos, porque agora a novidade é a derrota do Botafogo pro time do Atlético, né? Está atualizada essa tela, né? Então já são 9 jogos, eram 8 jogos, com esse do Botafogo 9 jogos. Brasil contra o mundo, 6 vitórias e a derrota de hoje, e 2 empates. Contra a Europa na coluna da esquerda, contra os não europeus na coluna da direita. Palmeiras 0, Porto 0, Fluminense 0, Dortmund 0, isso logo de cara, logo na abertura da primeira rodada. Aí o Botafogo veio com esse surpreendente, talvez o maior resultado de todos, hein? A vitória sobre o PSG. Vocês concordam que esse... Em termos de resultado, sim. Sim, o maior resultado até agora é o do Botafogo, diante do PSG. Flamengo 3, Chelsea 1, Botafogo 0, Atlético de Madrid 1, terminou agora há pouco. Do lado direito, Botafogo 2-1 no Seattle Sounders, ok. Flamengo 2-0 no Esperance da Tunísia, ok. Palmeiras 2-0 no Al-Ahly. Fluminense 4, Ulsan 2. E aí, meus amigos, a gente tem que reavaliar toda a análise que a gente fez em função aí do que aconteceu na prática na fase de grupo, pelo menos até aqui? Vamos lá. Eu tenho que ser coerente quando eu analiso Copa do Mundo, de seleções. A gente já falou algumas vezes aqui, inclusive durante os debates que a gente tinha aqui no Bola Rolando, durante a Copa do Mundo do Catar, que a gente fechava a rodada, né? O último jogo a gente entrava na sequência. O negócio começa para valer no mata-mata.
É uma competição agora, no mata-mata começa outra competição, né? Tá cansado, a gente está cansado de ver. E por que eu uso como termo de comparação a Copa do Mundo de Seleções? Porque essa é a primeira, com 32 seleções, no mesmo formato, aquela coisa toda. Então a gente tem que olhar para trás para tentar enxergar o que está acontecendo. Toda a Copa do Mundo tem uma surpresa na primeira fase, ou 2, ou 3, né? Teve a Dinamarca lá em 86, foi pegar a Espanha nas oitavas, tomou de 5. Né? A Copa aqui do Brasil teve a Colômbia, a Costa Rica, então não deu em nada. Costa Rica chegou até as quartas, a Colômbia também, eles caíram fora. Então, assim, é claro que me surpreende o desempenho de alguns e os resultados de outros. Eles me surpreendem, melhor dizendo. Mas eu não vou ser cabeça dura, nada disso, não estou sendo isso. Mas eu não tiro uma vírgula do que eu falei lá atrás em relação à diferença, o abismo que há entre os principais times europeus e os principais times sul-americanos. Eu não coloco no mesmo balaio, eu já falei sobre isso aqui, os europeus como um todo. Não, você tem times ótimos e tem o Porto que é muito ruim, por exemplo, que está classificado por ranking, tá? Na América do Sul, quando você olha para os sul-americanos, são 6 times. Desses 6, 4 são os últimos campeões de Libertadores da América. E desses 6, você pegar 2 que são as potências da América do Sul hoje, Flamengo e Palmeiras. Quando você cita o terceiro, você cita o River Plate. Esses 3 estão na competição. E quando você cita o melhor do futebol europeu, você não vai colocar o Porto, o Borussia Dortmund, que é um time padrão, quartas de final de Champions, Benfica. Você não vai colocar esses caras. Até porque Barcelona e Liverpool Tão chegaram fora. a chiar. Ah, mas não estão no Mundial, o problema é deles. Eles não conseguiram se classificar. Mas são mais times que alguns que São estão melhores, aí. são Claro. melhores. Então, eu não estou usando isso para desmerecer de forma nenhuma os feitos de clubes brasileiros, principalmente, nessa primeira fase, tá? Porque se o europeu não quer saber do negócio, azar o deles. Azar deles, concordo. Azar o deles. Sim. Assim como eles não dão a mínima, os torcedores, para a Copa Intercontinental. A Europa abandonou a disputa do Mundial de Clubes nos anos 70. Não viu o campeão mais. Viu o vice. Chegou no momento que eu já não quero isso. Aí vi o vice-campeão europeu jogar aqui, até que em 80 foi para o Japão, aí eles voltaram a jogar. Então, historicamente, eles nunca deram muita pelota para aquilo que é feito fora da Europa. Historicamente, a não ser Copa do Mundo de Seleções. Então, se eles não estão afim, se o torcedor de lá não liga a mínima, problema deles. Dane-se. Dane-se. Quem está lá é para competir. E se o brasileiro for campeão, meu amigo, zero mundo. Zero mundo, começa outra coisa. Quem for campeão desse negócio, Flamengo, Palmeiras, torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo, torcedor do Botafogo, do Fluminense, vai zerar o mundo, cara. O que significa zerar o mundo? Fala, não dá pra querer algo maior do que isso.